Bem, mas como a gente constrói uma rede Bayesiana, né? A gente pôde ver pelos slides anteriores que a rede possui duas estruturas básicas. A primeira é a estrutura gráfica, o grafo, a segunda é a força dos relacionamentos, tá? E a gente consegue construir uma rede Bayesiana de duas maneiras, basicamente, né? Uma, utilizando um especialista humano, eu já comentei isso com vocês. A gente pode conversar com um especialista e identificar quais são as variáveis que estão envolvidas naquele problema, identificar também como elas se relacionam, quais variáveis influenciam diretamente em quais outras, e depois tentar estimar a força desses relacionamentos através de probabilidade, certo? A gente também pode fazer o aprendizado da rede Bayesiana de maneira automática, ou seja, a gente pode trabalhar num processo de mineração de dados, em que a partir dos dados você extrai a estrutura da rede que vai funcionar como um modelo, por exemplo, para a classificação que a gente vai realizar, certo? Então, as duas coisas funcionam e as duas coisas têm esses dois formatos de criação ou de construção de uma rede bayesiana têm seus prós e contras, né? Quando a gente trabalha com um especialista humano, a gente evita a necessidade de ter que confiar demais em dados e ter que fazer todo o processo de tratamento dos dados, e às vezes problemas de complexidade, porque na verdade a rede bayesiana ela pode se tornar uma estrutura muito complexa e o algoritmo pode se tornar lento, dependendo dos casos. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso na próxima unidade, quando a gente for abordar a ferramenta Gini, e a gente vai especificamente falar mais sobre modelos probabilísticos com aquela ferramenta. Mas podemos resumir então que quando a gente está construindo com auxílio do especialista, as dificuldades acabam sendo vinculadas muito mais a dificuldades de comunicação. Às vezes é difícil entender exatamente o que o especialista, e é difícil para o especialista também entender exatamente o que ele precisa passar para a gente para que a rede possa ser construída. Isso pode acontecer em alguns casos, tá? Tem a questão da propriedade intelectual, em que às vezes o especialista, se isso não estiver muito bem acertado e ajustado, a colaboração não for algo já determinada anteriormente, bastante discutida, alguns especialistas podem se sentir um pouco inseguros em passar o conhecimento para que a gente modele esse conhecimento numa rede, porque ele pode ter algum receio sobre perda daquele conteúdo intelectual, daquela propriedade intelectual que ele tem sobre aquilo que ele conhece do problema. Tá? Quando a gente vai fazer o aprendizado automático, a partir dos dados, a gente tem os problemas que a gente já viu e que são comuns para a maioria dos métodos que a gente vai usar mineração de dados para extrair conhecimento. A gente vai usar bases de dados normalmente para fazer isso, certo? E isso é um problema NP difícil, ou seja, computacionalmente isso é complicado de fazer. Do mesmo jeito que a gente viu que para construir a árvore de decisão, a árvore de decisão ótima também seria NP difícil. Aqui a gente ir lá, quando iríamos construir a árvore de decisão ótima, não teríamos essa solução polinomial. E o que a gente fez foi tentar minimizar isso fazendo uma busca por subida de encosta. Aqui, na hora de construir a árvore, desculpem, a rede bayesiana, é a mesma coisa, né? Não vai dar para procurar todas as soluções possíveis, você vai ter que fazer algumas podas no espaço de busca, mas a gente consegue extrair boas estruturas de rede fazendo aprendizado a partir de dados, desde que a gente tenha uma amostra suficientemente boa e representativa do problema que está se trabalhando. Né? Eu já comentei que a gente tem essas duas etapas então no aprendizado. Primeiro a gente tenta induzir qual é a estrutura de relacionamento entre as variáveis, se nós estivermos fazendo isso automaticamente a partir dos dados, tá? E depois que essa estrutura está pronta, aí é mais fácil determinar a força dos relacionamentos já definidos, né? Percebam que o aprendizado dos parâmetros numéricos, se você não tem estrutura definida da rede, é uma tarefa muito complicada também de se fazer, tá? Mas quando você assume que a estrutura está pronta e você tem um conjunto de dados e eles governam a força dos relacionamentos, esses dados do seu conjunto governam a força dos relacionamentos que você vai ter
na sua rede, então essa tarefa fica um pouco simplificada, tá bom? É importante que a gente, para fechar agora essa etapa e antes de entrar no trabalho de verificação que vocês vão fazer aí para fixar os conteúdos dessa unidade, é importante a gente só discutir aqueles mesmos pontos que discutimos quando vimos o Naive Bayes, né? Então, alguns itens importantes durante o processo de construção ou de mineração de dados usando redes Bayesianas. Vale tudo que a gente disse para o Naive Bayes, aqui vale também, tá? A única diferença entre o que a gente viu para o Naive Bayes e o que a gente está vendo aqui para redes Bayesianas é que o Naive Bayes é uma rede Bayesiana com uma estrutura gráfica pronta e pré-definida, certo? Então, quer dizer, o que a gente faz usando Naive Bayes é um aprendizado onde só se aprende os parâmetros numéricos, porque a estrutura da rede já está pronta. Quando a gente está usando um aprendizado de uma rede Bayesiana que não é o Naive Bayes, então além de aprender os parâmetros numéricos, nós precisamos aprender a estrutura da rede. Qual seria, por exemplo, a estrutura da rede Bayesiana para aquele Naive Bayes que a gente aprendeu com o nosso conjunto de dados anterior? Então percebam que uma rede Bayesiana que representa um Naive Bayes, ele seria algo dessa maneira. Eu tenho a variável classe sendo pai de todas as outras variáveis. Então, para o meu conjunto de dados que a gente usou para tentar classificar usando o Naive Bayes, a gente não gerou uma rede Bayesiana porque essa estrutura a gente assumiu que estava pronta. Então a grande diferença entre usar um Naive Bayes ou usar uma rede Bayesiana é que se você usa o Naive Bayes, você assume pronto, eu não preciso aprender a estrutura e estou considerando que as variáveis se relacionam dessa maneira, ou seja, todas elas são independentes entre si, dada a classe. Então a classe é o único pai de todo mundo aqui, certo? Tendo essa abordagem aqui, a gente acaba vendo então que para calcular a probabilidade da classe dado todo mundo, se eu usar a ideia da rede Bayesiana, que é uma ideia que a gente viu há pouco, e é uma ideia que diz assim, olha, para fazer o aprendizado, o que eu devo trabalhar é o produtório, ou seja, a multiplicação da probabilidade de cada uma das variáveis dado seu pai. Se a gente olhar no Naive Bayes, ou seja, no formato que a gente tem de Naive Bayes para aquela nossa rede, certo? É bem isso que eu ia fazer. Eu ia fazer a probabilidade nesse produtório aqui do A1 dado a classe, que é seu pai, depois do A2 dado a classe, que é seu pai, do A3 dado a classe, que é seu pai, e do A4 dado a classe, que é seu pai. Então percebam que eu teria feito exatamente o quê? Exatamente, eu estou voltando os slides para pegar aquilo que a gente fez quando ia calcular o Naive Bayes. Eu peguei cada um deles e fiz a variável dado o seu pai, que é a classe, naquele caso, certo? Então, o Naive Bayes é uma rede Bayesiana, certo? E é uma rede Bayesiana onde a estrutura já está pré-definida, onde a classe é pai de todas as outras variáveis, certo? E as variáveis não têm ligação entre si. Por isso, aquilo tudo que a gente viu do aprendizado ou da classificação com o Naive Bayes vale também para quando a gente trabalha com redes Bayesianas. E aqui, quando você estiver trabalhando com redes Bayesianas, ainda precisa acrescentar o ponto de que a estrutura da rede não está pronta, como estava no Naive Bayes, você vai precisar induzi-la também, ou seja, aprendê-la também a partir dos dados, tá bom? Então, os diferentes tamanhos de conjunto de dados têm influência direta na qualidade, do mesmo jeito que tinha no Naive Bayes, certo? O ponto de como calcular as priores, aqui também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e se você não tem como calcular e não conhece, ou você vai pôr as priores sempre equiprováveis, todo mundo tem a mesma probabilidade de acontecer, ou você vai conversar com um especialista, ou se você confia no seu conjunto de dados, você vai extraí-las a partir dos dados, tá? A escala e tipo de atributos numa rede Bayesiana, a gente também trabalha discretizando,
Tá? Não eu já disse isso, já comentei que, por exemplo, na Base, quando você quer uma versão dele que trabalhe com valores numéricos, você pode usar um Naive Bayes gaussiano, né? Você pode também usar uma rede bayesiana gaussiana, que assume que todas as variáveis são regidas pela distribuição, governadas pela distribuição normal de probabilidade. Isso pode acontecer, entretanto não é tão comum assim. É mais comum você discretizar as variáveis para trabalhar com frequência relativa dessas variáveis, tá? E por que, Estevam, que é mais comum? É porque assumir normalidade de todas as variáveis às vezes é forte demais e pode impactar em prejuízo na qualidade do aprendizado que você está fazendo, certo? A validação cruzada na hora de testar os seus modelos de rede bayesiana também é muito importante, assim como acontecia para o Naive Bayes e para a árvore de decisão. As classes desbalanceadas também têm influência aqui, tá? A matriz de confusão, então, acaba sendo uma ótima ideia na hora de fazer a análise do resultado da sua classificação. A gente vai usar esses dois itens aqui, 7 e 8, e vai discuti-los com mais calma na próxima unidade, quando a gente trabalhar a ferramenta Gini, certo? E por enquanto eu só vou dizer para vocês que tem algumas ferramentas, inclusive o Weka, que quando implementam a construção da rede bayesiana, elas iniciam, por exemplo, a busca pela estrutura da rede bayesiana como se fosse um naive Bayes. Então isso é possível de ser feito. E quando a gente faz isso, a gente está querendo privilegiar os resultados da classificação de uma variável específica. Então quando eu faço isso, eu perco um pouco a característica da rede bayesiana poder ser uma boa ferramenta para inferência em qualquer variável do problema. Tá? E eu posso diminuir a complexidade da minha rede bayesiana se eu quiser trabalhar somente com a cobertura de Markov da variável específica, a variável classe, mas volto a dizer, eu vou discutir esses dois pontos com mais calma na próxima unidade, então não é necessário que vocês se preocupem demais com isso agora, certo? Com isso, a gente fecha aquilo que eu espero que vocês consigam saber e dominar sobre Naive Bayes e sobre redes bayesianas, que são os dois tipos de modelos para classificação usando modelo probabilístico. Né? Então, a gente já tinha visto árvore de decisão com dois algoritmos, então para classificação usando o modelo simbólico da árvore de decisão, o ID3, o C4.5, e agora a gente fecha essa unidade olhando para um modelo, dois algoritmos que trabalham com modelo probabilístico e não simbólico, né? O Naive Bayes e as redes bayesianas. Notem que a gente não fez exercícios calculando as probabilidades, a gente só fez isso para o Naive Bayes. E a razão da gente não ter calculado para as redes bayesianas é que o processo segue exatamente aquilo que a gente viu para o Naive Bayes. A única diferença é que as variáveis na rede bayesiana podem ter mais de um pai e no Naive Bayes tem sempre só um pai, que é a variável classe. Tá? Então o cálculo vai ficar um pouco mais chato de fazer, ou seja, um pouco mais longo, mas ele segue exatamente o mesmo princípio. Na próxima unidade a gente vai discutir mais a diferença desses cálculos, mas a gente não vai precisar fazer tanto cálculo usando uma rede mais complicada como a rede bayesiana, porque fazendo os cálculos manualmente para o Naive Bayes vocês vão entender o processo do modelo probabilístico que está por trás dessa ferramenta, certo? Eu espero que vocês possam aproveitar bastante a atividade a ser feita. É uma atividade que vai pedir que vocês façam tanto um trabalho manual de cálculo das probabilidades, seguindo o que nós fizemos nos slides aqui para cálculo do Naive Bayes, tá? E também usando a ferramenta Weka. Usando a ferramenta Weka, eu vou pedir que vocês utilizem, além dos algoritmos que a gente já tinha, os algoritmos de redes bayesianas e Naive Bayes.